primeira hora do programa para continuar a nossa conversa aqui com o vereador Ivan Duarte, que está fazendo vários esclarecimentos para mim e para os telespectadores sobre o assunto pedágios, a concessão da Ecosul. Então vamos falar um pouco agora sobre os valores que tu estava falando, né? Vamos continuar. Isso é mais um absurdo. Os valores dos pedágios aqui, eles não são um cálculo a respeito dos custos, dos preços, dos insumos que eles gastam ou do número de veículos que paga. Não tem cálculo. Lá no contrato foi estabelecido que vai aumentar. Não interessa quanto eles estão lucrando, se estão lucrando mais ou muito mais ou espetacularmente mais. Vai aumentar o pedágio. Uma coisa estúpida. E a história desse contrato é a seguinte. Quando foi lá 2 anos depois de instalar o pedágio, era o governo estadual Olívio Dutra, né? E esse pedágio era ligado ao DAER, uma agência rio-grandense, uma agência gaúcha. Hoje é ligado à Agência Nacional de Transporte e Trânsito, a ANTT, né? E ao Ministério dos Transportes. Antes não, era a DAER, uma agência gaúcha, e o governo gaúcho aqui. 2 anos depois foi constatado que a Ecosul não tinha prestado o serviço que ela tinha que prestar. Aí o governo da época se recusou a seguir aquele pedágio. O ministro da época, ministro federal, era o Eliseu Padilha. Ele disse, não, então me dá o pedágio. E ele fez um aditamento ao pedágio. O pedágio que ia ser 15 anos passou a ser 23 anos. E nesses termos. E eles conseguiram aumentar o tempo para ficar lá, eles conseguiram aumentar os valores e diminuir o serviço. Então foi um negócio complicado. A gente não tem, eu falar aqui, eu como vereador, eu sei que a gente tem que ter responsabilidade, mas vamos combinar que houve alguma coisa estranha. Quer dizer, um governo gaúcho, não, vocês não fizeram, portanto, não vão ficar. Passa para outros, não, vocês vão ficar mais tempo, vão ganhar mais, ainda vão fazer menos. O que houve nessa relação aí? Eu vou dizer, pô, vereador, você fica insinuando, não, é isso mesmo, eu não tenho prova, eu só posso achar estranho. Mas que eu tenho o dever de achar estranho, tenho. Por que aconteceu isso? E por que os outros pedágios, os outros polos de pedágio, eu falei que eram 7, né, que continuaram gaúchos, outros, não houve esse aumento de prazo, não houve esse aditamento, essa alteração, né, e esse houve. Então isso aqui é fruto de uma negociação com o ministro Eliseu Padilha, né, que hoje é deputado federal, para se não se elegeu deputado federal, né, ele concorreu e não se elegeu nessa último pleito aí, que é um grande empresário e político, e foi ministro ali da região do litoral norte, né, aquela região das praias ali. E ele fez esse negócio e sobrou para Pelotas, sobrou para a nossa região. E nós vamos ficar mais anos que os outros com esse pedágio, né, prestando esse serviço aí que é o mínimo e cobrando esse valor estúpido. Eu já ouvi isso de gente que entende, eu não entendo quase nada de pedágio, eu sou um político, né, eu pego essas coisas e tento aprender. Mas eu já vi gente que conhece muito isso dizer, não tem coisa legal que dê mais lucro do que isso, não tem. Não tem. Eu imagino que não tenha mesmo. Seria a mesma coisa que eu imaginar que eu pegar no calçadão de Pelotas, botar uma cancela e cobrar para quem passa ali. Tá? R$1 para criança, R$2 para senhoras, R$3 para homens, R$4 para... E com o serviço, não, eu vou limpar o calçadão de... Tem negócio melhor que isso? Tu presta o mínimo de serviço, gasta o mínimo, e quem vai deixar de passar? Ninguém. E outra coisa, tu tranca as vias alternativas, só pode passar ali. É isso que eles fizeram, uma coisa estúpida, absurda, que empobrece a nossa região e saqueia a nossa região. Sim. Eu recebi uma mensagem aqui agora, que diz assim, esses pedágios são como os nossos governos, paga-se muito por tão pouco. Pelo que pagamos de carga tributária, deveríamos ter o melhor na educação, na saúde e na segurança. As praças de pedágios, para mim, são como o governo. Exploradores. Antônio. Pessoal. Eu não concordo muito com ele. Eu acho que tem muito desperdício público, tem muito roubo, muita
enfim, na coisa pública, né? Especialmente o desperdício e a corrupção, são os problemas sérios, assim. Agora, os governos, obrigatoriamente, seja porque querem o voto, seja porque tem um órgão fiscalizador, seja porque são honestos, eles acabam prestando algum serviço. Acabam prestando. As universidades públicas são pagas pelo governo, o serviço de saúde público, pior que seja, o SUS, ele tem um custo aí que não é pouco, apesar da precariedade que é, enfim, a CE a gente paga, mas a gente tem iluminação, e a CE é do governo, vamos falar assim, né? Agora, a Ecosul é bem pior do que qualquer governo, e o pior é que ele é legal. Ela é legalizada, é um contrato que não consegue discutir nem na justiça. Então eu acho que o seu Antônio, eu discordo um pouco dele. O pior governo, para mim, ele devolve mais que a Ecosul. Ou porque ele vai querer o voto depois, ou porque ele é obrigado a fazer, ou porque algum órgão fiscalizador obrigou, porque ele perdeu na justiça, não sei. Mas os governos, apesar de toda a corrupção que existe, apesar de todo o desperdício que existe, apesar de toda a burocracia que consome dinheiro e tempo, os governos acabam devolvendo alguma coisa, né? Agora a Ecosul, eu não sei o que ela devolve. Sinceramente, eu me pergunto. Aquilo de pintar de preto as faixas, botar olho de gato e botar umas placas, aqui para mim não é devolver. Não. Eu queria que tu falasse um pouquinho